Olá, inspirados, inspiradores! Olá para quem inspira e também para quem se inspira. Estamos aqui com mais um episódio do podcast E Me Inspira. Hoje mais um convidado muito especial. Quem é, Marcela? Quem é? O seu Sandro Cortesia, diretamente de São Léo. São Léo. Então, o Sandro, né? Para quem não conhece o Sandro, quem é do mundo de startups, do mundo de inovação aí do Rio Grande do Sul, certamente já conhece o Sandro. Mas para quem ainda não conhece, vou falar um pouco do Sandro Cortesia. O Sandro, ele foi um dos pioneiros aí nesse tema de inovação, no tema principalmente de startups, quando esse termo não era nem muito conhecido no mundo ainda, nem se falava, nem se sabia muito o que era startup, a gente precisava explicar o que era startup. O Sandro não só já atuava com isso, já conhecia isso, mas também já desenvolvia, né, muitas empresas. Então a ideia é conversar um pouco aqui, Sandro, sobre essa história. É um prazer poder falar contigo. É um prazer poder reencontrar, né? Nós já fomos inclusive sócios, né? A gente vai falar já adiantando um pouquinho aí a Venture, da qual o Sandro é o CEO, hoje está completando 10 anos. Eu participei lá do início dessa história. E depois fomos para lados diferentes, eu voltei, né, para Passo Fundo, mas aquela sementinha que nós criamos na empresa em Porto Alegre permanece e hoje num foco um pouco diferente, mas ajudando aí muitas empresas, muitas startups no seu desenvolvimento. Então, Sandra, é um prazer falar contigo, eu agradeço muito por ter aceito o convite, eu sei o quanto a tua agenda é disputada, o quanto a tua agenda é corrida, então eu fico muito feliz da gente poder ter esse bate-papo, contar um pouco de histórias de empreendedorismo e um pouco também da trajetória, da tua trajetória e da trajetória da Venture nesses 10 anos. E juntos nós identificamos uma coisa lá que era, pô, como é que a gente pode trabalhar e ajudar aqueles empreendedores que merecem ser apoiados? Né? Pô, não, em vez de atender todo mundo, os 200, 250, como é que a gente pode pegar aqueles Só 10, quem 15, merece. 20? Que realmente quer apoio, né? Porque não adianta ficar tentando malhar em ferro frio, o pessoal que não quer apoio, que não quer ajuda e que estava numa zona de conforto. Então, isso, de certa forma, foi o nascedouro da Vente. Né? E aí, logo depois que tu saiu do Sebrae, também se uniu a nós, né? Naquele movimento inicial da Vente. Eu não sei se tu lembra, né, Moque? O nosso grande objetivo era como é que a gente ajuda nós usávamos o termo alavancar essas empresas de Isso. base tecnológica daqueles empreendedores que realmente queriam fazer algo diferente. Né? Então, esse foi o grande motivador e a gente fez isso, né, por um bom tempo. Né? A gente conseguiu desenvolver, ajudar, captar recursos para muitas empresas. Né? A gente trabalhava com captação de recursos de inovação, né? Microsoft, BNDES, Spinep, né? Era uma das linhas que a gente atuava. Mas a gente acabou se transformando numa empresa de consultoria. Né? A gente não queria exatamente isso, a gente queria fazer um trabalho diferente, queria participar. Mas, enfim, depois a gente fala um pouquinho mais da onde surgiu a Venture dentro desse movimento todo, né? Mas durante uns 5 anos a gente trabalhou realmente como uma empresa de consultoria apoiando esses empreendedores que a gente podia escolher, né? Eu quero atuar com a empresa XYZ que, de fato, a gente enxergava que tinha algo a entregar, né? E onde a maior parte nesse momento eram empresas de software, empresas de tecnologia, mas depois a gente acabou abrindo e ela ficou realmente multissetorial, né? Isso. E aí depois, por circunstâncias até pessoais, né? No meu caso, eu acabei retornando a Passo Fundo e ficava, às vezes, durante a semana em Porto Alegre. E aí, por circunstâncias pessoais, tive o nascimento do meu filho e queria estar mais próximo. Acabei, na época, me separando da mãe dele e quis voltar a Passo Fundo, né? Para poder ter guarda compartilhada. Então, eu lembro, foi um momento muito difícil para mim, Sandro. Tu vai lembrar, né? A gente chorou, né? Foi, porque, assim, cara, era uma história, né? Eu Ele sou... guarda as pastinhas até Eu hoje, tenho as pastas, porque eu aquelas fui tocar pastinhas fora Vente e Inteligência ele não Direta, eu deixou. queria colocar fora, Sandro, aquelas pastinhas vermelhas. Cara, Vente foi uma construção legal, né? Mas são Foi. 20 pastas Não, mas é que vai que uma estraga. iguais. E aí, então, além do negócio muito bacana que a gente tinha criado, das relações, né? E lógico que isso permanece, mas de um jeito diferente. A gente já não tem talvez É, mais o mesmo convívio, a gente tinha uma relação praticamente diária, né? E foi um é. momento muito difícil para tomar a decisão. Não é nem difícil, porque ele foi fácil porque eram pesos logicamente diferentes, mas foi uma decisão dolorosa mesmo assim, né? A minha carreira naquele momento, ela talvez estava quase mais se encaminhando para ir embora Porto Alegre do que voltar para o interior. E aí
não deixou de ser um recomeço, mas, né, eu tenho muita gratidão por tudo, assim, aprendi muito contigo, vou aproveitar aqui para É fazer isso. essa declaração pública aqui. Falava para Marcela quando a gente estava vindo para cá, então realmente aprendi muito, né, contigo nesse processo e muitas coisas que essa bagagem ela vai ficando, né, e coisas que até hoje eu utilizo muito desse convívio, né, desses aprendizados que vieram de lá. É verdade. Mas eu não sei se tu lembra ainda, amor, que quando a gente surgiu o iniciozinho da Venture, né, que hoje é a minha atividade principal, que nasceu dentro da Vente, tu estava lá ainda conosco, né? Tava. Tu saiu foi mais ou menos naquela época que tu acabou voltando para Passo Fundo. Eu não sei se tu lembra, assim, até eu acho que vale a pena resgatar, já que a gente está fazendo agora 10 anos de Venture, né? Na verdade, ou seja, um ano antes, eu me lembro que a gente estava no planejamento estratégico da empresa, onde teria um planejamento estratégico na manhã seguinte, e a gente estava fazendo uma atividade lá o Thiago estava com um trabalho de coaching, não sei se tu lembra que ele estava puxando, né? Lembro. Ele, o Gabriel, o Carneiro Gabriel, da Costa, estavam puxando uma frente de trabalho de coaching. Enfim, cada um tinha algumas áreas de concentração e o Thiago estava com essa, muito bacana, por sinal, mas era uma área que não me atraía tanto e o Thiago estava tocando. E o Gabriel estava fazendo uma palestra lá, estava o auditório cheio lá no Edel Trade Center, né, que a gente tinha a era um nossa sede. DNA. É, exatamente. Né? Você tem uma E memória surreal. não, era justamente para botar na época estava começando os trabalhos de coaching, e o Gabriel era um cara fora de série, né, fora da curva, escreveu vários livros aí na área. Mas ele fez, eu peguei um pedacinho da palestra dele e que eu me lembro que estava uma frase assim: go hard or go home, Or go home. né? Que era uma dos mantras assim do trabalho que ele. E aí eu falava algumas coisas, né? Mas a essência de, cara, por que tu tá aí, né? Porque, de certa forma, tem a ver hoje com a gente fala do propósito, né? Porque, enfim, porque tu levanta todo dia para fazer o quê, né? Ou vai faz aquilo com garra, com energia, entrega tudo, ou vai para casa, vai fazer outra coisa. E eu saí de lá, fui para casa, morava em São Leopoldo, né? Então de Porto Alegre para cá, enfim, não dormia aquela noite, fiquei Incomodado. incomodado, né? Fiquei incomodado com aquilo. Eu me Ele lembro que entrou na tua mente. eu acordei às 5 horas da manhã, ou 4 horas da manhã, e fui para o Edel Trade Center. Eu me lembro que eu cheguei lá, nós tínhamos a nossa salinha de reuniões, né, que a gente ia ter o planejamento estratégico. Eu me lembro que eu fui lá no quadro branco e escrevi go hard or go home. E escrevi algumas premissas do que eu estava na minha cabeça naquele momento, não lembro exatamente o quê. E aí, quando chegou o Rua, chegou o Thiago, nós tínhamos 8 sócios na época, se eu não estou enganado, eu disse, cara, por que a gente criou a Vente? A gente criou a Vente para ajudar aqueles empresários, aqueles vendedores realmente diferenciados, que querem transformar o mundo, que querem fazer algo diferente para a sociedade e ser sócio deles. Nós não queremos ser uma empresa de consultoria. Para empresa de consultoria tem tantas, não era isso que a gente queria. E aí, enfim, em discussões, a gente tinha, enfim, toda uma necessidade de fazer as nossas coisas que a gente precisava na época, né? Enfim, e a consultoria era o que nos sustentava, né? Perfeito. Eu me lembro que eu disse, deixa que eu vou puxar um projeto, que era o projeto para nós entendermos o mundo do Venture Capital. Não sei se tu lembra desse detalhe, Lembro. que ele começou como projeto Vente Venture, né? Eu disse, pô, o que é esse tal de investidor anjo que se falava na época? A gente nem tinha ideia, estava começando a surgir Seed anjo do Capital era um Brasil. palavrão quase, ninguém entendia o que era. Era a época que a The Economist botava lá o Cristo Redentor decolando, né? Era o Brasil, Isso. os fundos de Venture Capital vindo para o Brasil, porque o Brasil é o país do futuro, tudo. E pô, o que é esse mundo do Venture Capital? Como é que a gente pode, de fato, participar desses negócios? E eu me lembro que esse foi o desafio e o projeto foi entender esse mundo, nos aproximar. Eu lembro que, então, em 2012, foi um ano que a gente fez muitas atividades com investidor anjo, entendendo esses fundos de venture capital. Eu fui várias vezes para São Paulo, e aí eu acho que foi aquela época que tu estava de transição, meio que tu estava vindo para o Passo Fundo, né, amor? E no final do ano de 2012, que lançaram o Startup Brasil, o governo, o Ministério da Ciência e Tecnologia lançou o programa Startup Brasil. Eu estava em São Paulo no dia que o programa foi lançado, e eu voltei para Porto Alegre e disse, tá aqui, ó, nós vamos criar uma aceleradora. Eu me lembro como se fosse hoje, isso foi dia 29 de novembro de 2012. E o Thiago, né, disse, tá louco, que o cara, enfim, no primeiro momento, como que a gente vai ganhar dinheiro com isso, né, aquela história toda. E, cara, vamos lá, eu realmente sabia como que é ganhar dinheiro, né? Nem sabia direito o que era uma aceleradora, né?
Mas a gente Naquela foi, época talvez né? tinha uma, duas aceleradoras no Rio Grande do Sul, acho que já tinha. Não tinha. Não tinha nenhuma aceleradora no sul do Brasil. Tá? As aceleradoras que existiam na época era a 21212 no Rio de Janeiro, a Aceleratec, que hoje é esse em São Paulo, tinha a Waira, que era aceleradora telefônica, e tinha mais quatro, cinco aceleradoras no Brasil, né? E todas elas ali no eixo Rio-São Paulo. Então, quando eu cheguei aqui, disse, pô, vamos criar uma aceleradora. Tá louco? O que é isso? A gente mal conhecia as incubadoras, quanto mais uma aceleradora. Investidor? Que investidor que é que investe em startup aqui no estado? Não tinha, não existia isso, né? Mas aí foi o nascedouro da Venture, né? Enfim, se foi o cara, a gente pode comentar um pouquinho mais, mas nasceu aí. Cara, nós vamos criar, já que não tem, vamos fazer, né? Então, aquele espírito empreendedor, cara, e hoje estou muito feliz, né, que a gente conseguiu. Então, de novo, fazendo assim, bem fast forward, a gente está aí hoje com 300, mais de 350 investidores, 80 startups investidas, 8 exits. Eu não sei se sabe, nós estamos com 30 e poucos colaboradores na Venture. Lançamos um programa de embaixadores, agora vemos 60 embaixadores do Brasil todo. Tem gente do Amapá, Rondônia. Nós estamos com um time espalhado. Nós temos uma filial em Macapá, uma filial em Recife, no Porto Digital. Então, muito bacana ver esse movimento todo que aconteceu nesses últimos 10 anos. Mas não foi fácil, né? Como diz no início lá, tinha que explicar o que era uma startup e convencer, né, um grupo de pessoas que poderia se investir em startup, que poderia se ganhar dinheiro com isso, e poderia principalmente desenvolver empreendedores e ajudar esses empreendedores a criar um mundo melhor para nós vivermos, né? Que é o que a gente vem fazendo até hoje. Fala um pouco para nós aí, Sandro, então, o que faz uma aceleradora, né? E também o que faz, talvez, alguém que está nos escutando, assim, né? Que tem um desejo, poxa, mas eu tenho uma ideia de negócio, né? Conta um pouco de como é que é essa jornada e, eventualmente, como é que alguém pode buscar a Venture também para ser uma acelerada, quais são os critérios, editais, conta um pouco desse processo aí. Vamos lá. Bom, dá para ficar falando horas e horas, né? Então, vamos ter que resumir um pouco do que... E aí vocês me interrompam, tá? Porque eu sou apaixonado pelo tema e quando vejo aqui eu estou fazendo uma palestra e o objetivo não é esse. Bom, como eu disse, né, no início a gente nem sabia muito bem o que era uma aceleradora. A gente sabia que a gente queria, de fato, ajudar os empreendedores a se desenvolver. Nós queríamos participar desse negócio, essa era a grande diferença, né? Em vez de ser, porque a gente ajudava como consultor, mas a ideia da aceleradora era ajudar sem cobrar, na verdade. Como a gente faz uma consultoria, a gente cobra para fazer um trabalho, né? Ajuda o empreendedor, enfim, mas na aceleradora, ao contrário, a gente coloca dinheiro na startup em troca de equity, né? Em troca de uma participação societária futura, né? O que chamamos de equity, né? Então, no primeiro momento, lá quando a gente olhou, eu disse, cara, será que tem gente disposta a botar dinheiro em startup aqui no estado? Era a primeira hipótese que tinha que validar. Na época, teve uma coisa que foi, eu acho que, muito decisiva para mim, particularmente, e para o ecossistema como um todo. O livro Lean Startup, né? Startup Enxuta, do Eric Ries, ele, que é uma bíblia hoje ainda no mundo, né, de startups. Eu recente tinha lido ele. E uma das premissas que o Eric Ries traz, cara, antes de tu lançar um produto, um projeto, uma empresa, cara, valida se tem alguém disposto a comprar aquilo que tu está criando. E eu me lembro que foi isso que eu acabei fazendo inicialmente, porque aquela história, né? Acho que tu lembra, o Thiago, um cara super pragmático, né? Cara, temos que gerar resultado. E eu, como é que eu vou criar um acelerador para ganhar dinheiro daqui a 10 anos? Enfim, e será que tem gente disposta a botar dinheiro? Então, cara, vamos fazer um teste de hipótese. Tá? Eu acredito que tem investidor, sim, disposto a botar dinheiro. Como é que a gente testa essa hipótese? Sentei aqui no meu escritório, entre Natal e Ano Novo, montei um PowerPoint. Cara, nós vamos criar a Venture Acelerador SA. A gente vai vender cotas de R$50 mil. São 10 cotas de R$50 mil e cada investidor vai ter que botar 5 mil na frente. Esses 5 mil na frente... Isso, né? Oi? Muito sapiens isso. Tu vende uma ideia e vai lá, conta a história e capta dinheiro. O Sapiens mas o ponto é o seguinte, como é que eu valido se tem investidor disposto? Paga para ver. Então, a lógica é a seguinte, cara, é R$50 mil. 5 mil paga na frente. Para quê? Para eu contratar um advogado lá para fazer a parte de estrutura jurídica, para pagar o meu serviço, para elaborar o projeto, para submeter no Startup Brasil, para montar toda a estrutura, enfim. Ou seja, eu não trabalhei de graça. Nós, na época, a Venture, né? A Venture não trabalhou de graça. A Venture recebeu de 10 investidores, R$5 mil de cada um, para criar a estrutura
chamou plano de negócio, na verdade não era um plano de negócio, mas o modelo, a estruturação do que era para ser a aceleradora. Mas o que a gente estava fazendo ali, mais do que cobrar, a gente estava validando que tinha gente disposta a botar dinheiro na frente. Tá? E ainda hoje tem muito empreendedor que diz, cara, mas é difícil cobrar na frente. Claro que é. É tão difícil cobrar na frente como depois. A diferença é que se tu cobra na frente, tu tem uma validação real que alguém está disposto a botar grana naquilo. Né? E a gente fez esse primeiro teste. Quando eu lancei, assim, mandei para 20, 30 pessoas que eu achava que poderiam ter interesse, eu lancei no dia 28, 29 de dezembro, né? Entre Natal e Ano Novo. No dia 8 de janeiro, nós tínhamos 12 sócios. A ideia era ter 10. Tinha mais gente do que... Eles vamos parar por aqui, já tem gente demais, já tem o dinheiro que a gente queria, já validamos a hipótese, e agora vamos construir. Então, eu nem sabia muito bem o que a gente estava fazendo. Mas aquela validação, investidor tem. Então, o primeiro teste de hipótese, e aí relacionando um pouco com essa questão da startup, né, e da aceleradora, a gente ajuda muito os empreendedores a validar essas hipóteses. Então, esse aprendizado todo, depois falo um pouquinho mais sobre o acelerador, mas então, naquele momento, eu acho que essa é uma postura que o empreendedor deve, sempre que possível, cara, se tu tem uma ideia de um negócio, tu não sabe se tem gente, se tem cliente para ela, vai lá e testa, do jeito que der, né? Faz o teu MVP. Né? De certa forma, aquele meu PowerPoint foi um MVP, um Minimum Viable Product, né? Um produto mínimo viável para testar se tinha interesse. Aliás, só fazer um parênteses aqui, o Sandro, ele era o rei do PowerPoint, cara. O Sandro, ele tinha uma capacidade de produzir o design, logicamente o conteúdo também sempre muito rico, né? Mas o Sandro sempre fez apresentações de impacto. Eu não sei se tu fez curso disso ou não, se era algo teu, mas o Sandro realmente ele fazia assim, seja em palestra, enfim, sempre coisas que impressionavam. E no fim das contas, né, Sandro, isso é um componente também até para vender. Para uma venda, exatamente, para vender ele uma ideia, vende vender bem. um projeto, né? A primeira coisa que o empreendedor tem que fazer é vender, né? Ele vendeu o que ele não tinha. Ele vendia PowerPoint, é isso aí. Naquele primeiro momento, basicamente, era uma ideia que estava representada no PowerPoint. Né? Exato. Então, e eu não me considero um bom vendedor, mas a gente tem que aprender a se desenvolver e fazer e dar cara a tapa. E a gente fez isso. Né? Então, foi a primeira validação, né? Enfim, daí fez, como eu disse, lá no dia 24 de janeiro, a gente acabou fazendo a constituição da Venture, então, exatamente, 24 de janeiro de 2013, ou seja, agora, 2 meses atrás, a gente fechou exatamente 10 anos da constituição da Venture. E aí depois a gente, agora estamos, o que é a aceleradora? Então a gente acabou modelando o que era a aceleradora, muito inspirada pelo programa Startup Brasil. O programa Startup Brasil ele dizia, olha, uma aceleradora tem que ter uma rede de mentores, tem que ter uma rede de investidores, tem que ter um processo estruturado de aceleração. Então, um conjunto de requisitos que a gente foi acabando montando para fazer isso. E tu já tinha uma experiência em função até de incubadoras, né? Essa experiência de incubadoras que parte do processo ele é semelhante, tu já tinha essa experiência também. Né? Sim, sim. E a gente vê, né? Às vezes pergunta qual a diferença entre incubadora e aceleradora. Eu assim, bem resumidamente, eu acho que a incubadora ela tem uma visão, ainda mudou muito, né, nos últimos anos, mas ainda tem muita incubadora que tem a visão de proteção, e ainda acaba só cedendo espaço físico e a empresa, a startup vai lá para dentro e fica lá dentro num ambiente protegido, digamos assim, né, controlado. E a aceleradora é o contrário. A aceleradora põe a startup no mercado quanto antes. Vai receber porrada do mercado e ver se para de pé. Se parar de pé, faz sentido continuar. Senão, para por aí mesmo. Tô me vendo nisso aí. O Moacir, ele só quer me acelerar, homem. Ele vai lá e me bota à prova, e até agora estamos aí, ó. Estamos aguentando de pé. Estão de pé. Então, o processo da aceleradora é muito nisso, né? De ajudar os empreendedores a se desafiar, a ir para o mercado, a validar mais rápido. Assim, eu acho que a gente acelera a curva de aprendizado dos empreendedores, né? Porque o nosso processo, a gente foi desenvolvendo e aprimorando ele ao longo dos anos, a gente foi aprendendo a selecionar bons empreendedores. Depois a gente pode falar o que é um bom empreendedor, mas na época, as 2 primeiras startups que a gente investiu lá em 2013 quebraram. Uma delas, tu deve lembrar que a gente achou que ia ficar rico com ela, acho que ia ter 1 milhão de usuários, assim, foi para o Vale do Silício, mas nunca conseguiu monetizar, nunca ganhamos. Na época que se apostava que criando o mercado, Twitter da vida, com um monte de gente, um dia vai ganhar dinheiro.
e não conseguiram monetizar. Então ao longo do tempo, a gente foi aprendendo a selecionar melhores projetos, melhores empreendedores. Então, perdemos as primeiras, mas depois a gente foi acertando, né? Conseguindo acertar algumas que deram certo. E tivemos o exit, né? Mas voltando, então, a aceleradora começa selecionando bons projetos, né? Então, eu acho que esse é uma habilidade que a gente vem desenvolvendo, né? Olhar, a gente, até hoje, nesses 10 anos de venture, a gente deve ter avaliado certamente mais de 4.000 startups, com certeza, para investir em 80 e poucas, né? Então, é um processo, uma peneira muito fina, né? A gente olha muita gente, avalia com critério para selecionar projetos que realmente a gente acredita que tenham potencial, né? E dessas Eu tenho 80 que metade do investidas, só para trabalho é entender selecionar bem. o cheque médio, assim, ele vai de quanto a quanto dessas 80? Qual é o tamanho do cheque? Mudou muito, né, amor? Lá no início a gente investia 50, 60 mil reais. Hoje a gente tem investido perto de 1 milhão, tá? 500 mil, 1 milhão, daí depende do caso. Agora, nos últimos meses, deu uma reduzida de novo, né? O mercado deu uma arrefecida, né? O ano passado a gente chegou a investir 1,5 milhão em startups em fase inicial, né? O mercado estava com muita liquidez, né? Com muito dinheiro. Agora mudou, podemos falar um pouco mais na frente sobre isso. Mas, assim, na média, uma das coisas que a gente aprendeu ao longo do tempo também foi isso, né? Não adianta investir dinheiro de menos, né? Se a startup precisa de 500 mil e eu só tenho 200, 300 mil, então é melhor não botar nada, porque aqueles 200 mil vão ser perdidos. Então, ou dá um jeito de botar 500 mil, que ele precisa para ir para o próximo estágio de desenvolvimento, ou melhor não fazer nada, né? Então, a gente foi aprendendo isso ao longo do tempo, né? Levando porrada e vendo que a gente tinha que conseguir o valor, o recurso necessário para, de fato, a startup ir para um novo estágio de desenvolvimento. Então, bacana. Tem alguma história que tu possa compartilhar sem ferir NDA, sem ferir ética, assim, de algum caso de sucesso que dê para compartilhar assim, poxa, essa aqui foi uma história e contar um pouco de uma história que deu certo, talvez um case aí que tenha acontecido na Venture. cara, tem vários aí, eu acho que todos eles. Esse é outro ponto, né? Normalmente, quando eu lembro que antes, na época da Vente, a gente dizia, pô, tem que fazer NDA para falar sobre qualquer coisa. Hoje em dia, com startup, se eu fosse ensinar NDA com cada startup que eu avaliei, seria mais de 4.000, eu não poderia falar mais sobre nada, né? Então, realmente, a gente não tem NDA com as startups, não faz sentido ter NDA, né? Claro que eu não vou falar sobre as informações que são sigilosas, é uma questão de postura, né? Credibilidade, felizmente, a gente tem e é reconhecido por isso. Mas então não tem problema, acho que assim que a gente pode falar, até porque às vezes contando essas situações a gente está ajudando novos empreendedores a também não cometer os mesmos erros e aprender ou aprender com os acertos que se teve, né? Enfim, então isso é uma coisa bacana, né? Desse nosso ecossistema de empreendedorismo inovador, mais moderno, mais de startup, não tem tanta frescura aí na questão do NDA, né? Mas vamos lá. Cara, vários casos bacanas. Eu acho que o primeiro que foi para nós muito bacana foi o caso da Devorando, né? Foi o nosso primeiro exit, né? A Devorando, nós investimos em 2015. Foi uma situação interessante que eram dois empreendedores de Farroupilha, né? O Bruno e o Anderson, que estavam começando a startup deles para fazer uma plataforma, um site de venda de comida pela internet. Estou falando de 2014, 2015. O iFood estava começando, tinha pedidos já, tinha uma meia dúzia de players no mercado, mas todo mundo começando. Não era um segmento consolidado, longe disso, né? Tanto que eles estavam começando aqui também, né? Enquanto outros players, alguns já cresciam ao longo no mercado aí nacional e internacional. Só que eles eram dois caras muito bons de negócio que não sabiam desenvolver. E eles fizeram uma plataforma, contrataram alguém para fazer a plataforma para eles e, naturalmente, quando foi para o mercado, viram que não era aquilo, que tinha que mexer, e cada vez que eles testavam, tinha que chamar de novo o prestador de serviço, as coisas não iam, né? Ele estava quase quebrado. O Anderson, um trabalhava na Grendene e outro na Soprano. Os dois abandonaram o emprego deles e foram focar Devorando na época. E, em paralelo, aqui em Novo Hamburgo, tinha um desenvolvedor, dois desenvolvedores que trabalhavam, inclusive, numa empresa que é um sócio nosso hoje,
criando a plataforma dele. Só que eram 2 técnicos que não sabiam vender, né? Então, eles estavam Que com até a mais comum, plataforma né? Acho que nesse super mercado de robusta. tecnologia é até mais comum técnicos que acabam virando empreendedores e não alguém de negócio que vai buscar um programador. Esse é o Isso. mais comum, né? E eles estavam ali, então, e eles queriam sair da empresa que eles trabalhavam, né, para poder empreender com aquela plataforma que eles estavam criando. Pediu um mordomo, o nome era o Kenner e o sócio dele, que é o nome dele na época. E aí o Marco, conhece o Marco de Ferrari, que é o nosso sócio. Não, peraí, tu não vai sair daqui, cara. Continua aqui que você é teu sócio. E o Marco foi o investidor anjo dele, né? E de alguma forma o Marco conheceu o pessoal da Devorando, eles se conheceram, não sei exatamente como é que foi. Cara, vamos juntar vocês aqui. Então, teve um primeiro trabalho. O Marco já era nosso sócio na Venture. Cara, vamos fazer o seguinte, ó, juntem vocês dois, porque aqui vocês têm equipes complementares. Os dois estão quebrados, nenhum de vocês sozinho vai dar certo, mas juntando tem chance de sair alguma coisa. Então, quando eles juntaram, nós fizemos um investimento. O Marco já tinha feito um pequeno investimento, pediu um mordomo, a gente juntou e fizemos um investimento. Foi uma das investidas selecionadas nossas na época lá. E eles foram para a nossa sala, a gente acompanhou, ajudou. Então, todo aquele trabalho inicial de ajudar eles a desenvolver, testando as mais variadas hipóteses, vai para cá, vai para lá, acerta e tal. E cresceram, começaram a crescer, levaram muita cabeçada, erraram muito, mas acertaram mais que erraram. E foram crescendo. Chegou um ponto quando o iFood resolveu entrar no estado de fato, né, porque tinha uma inserção muito pequena, eles, cara, vamos entrar agora e vamos entrar para valer no Rio Grande do Sul. Eles olharam, pô, essa startupzinha aqui está performando legal. Foram lá e fizeram uma oferta de compra, né? E compraram, né? Foi o nosso primeiro exit, foi 2 anos e meio depois que a gente tinha feito o investimento. Deu um retorno legal, validou os contratos, para nós foi muito bom. Digamos assim, não ganhamos rios de dinheiro, mas ganhamos um bom multiplicador, mas principalmente validou o processo. Dá para investir, dá para acelerar, a startup cresceu, nós ganhamos, o nosso investidor ganhou, uma prova social. E é interessante nesse caso, né, que depois eles saíram, enfim, fizeram um earn-out deles, ganharam uma grana, passaram um ano lá pulando de paraquedas, fazendo algumas coisas diferentes, experimentando, mas nós queremos voltar a empreender. E eles voltaram a empreender com uma nova startup e receberam investimento da Camilo Parani, lá da G2, da empresa dela, e passaram no Startup Brasil. E aí, através do Startup Brasil, nós investimos de novo neles. Então, a Saipos, que foi a empresa que eles criaram na sequência, que faz a parte de um RP para restaurante, que era uma dor que eles identificaram na época que eles tinham a Devorando. Nós investimos, ajudamos eles, inclusive com o Startup Brasil, e eles acabaram sendo o nosso segundo exit. Então, o nosso primeiro e o nosso segundo exit com a mesma turma de empreendedores, porque eles depois, 2, 3 anos depois, eles compraram a nossa participação, eles já estavam mais capitalizados, a gente conseguiu ajudar o mesmo time de empreendedores. Depois a gente teve mais 6, 7 êxitos, mas foi bacana, né, que e, de novo, os empreendedores, né? Então, uma coisa, como é que seleciona boas startups? Seleciona bons empreendedores. Se o empreendedor é bom, cara, eles vão dar certo, né? Mesmo que eles o modelo de ajustam, negócio inicialmente não seja tão bom, ele vai consertando e vai fazendo, dá certo, né? É isso aí. E o contrário não se aplica, né? Ou seja, dá um modelo de negócio muito bom, que funcione na mão de alguém que não vai tocar, que não é, também aí não vai dar certo, né? Mas eu ia perguntar, conta uma errada. Aquela que tu apostou e pá, chutei para fora. Cara, a gente até não errou muito, tá? Acho que a gente errou pouco nesse tempo todo. A gente teve aí umas 15 startups que ficaram pelo meio do caminho, né? Teve os mais diversos erros, mas talvez o mais marcante para nós foi uma startup que, cara, ela tinha tudo para dar certo, tá? Era uma startup que a gente investiu aqui, foi em 2017, 2018. Inclusive, abre um parênteses, foi a última startup que a gente perdeu, tá? Depois dela, a gente não perdeu mais nenhuma. Todas as startups que a gente investiu de 18... Não, a gente vai perder, tá? Não vou dizer com isso que a gente não vai perder, a gente vai ter alguma que vai ficar pelo meio do caminho. A gente já investiu umas 40, 50 startups nos últimos 5 anos, então certamente alguma vai ficar. Mas até hoje, todas que a gente investiu de 2018 para cá estão vivas, né? Eu acho que esse é um marco interessante aí da nossa trajetória. Mas essa startup que a gente investiu em 2017, era assim, foi a mais votada pelos investidores, cara, ela vai dar certo, era uma solução bem diferente na área da saúde, muito legal a plataforma, usava inteligência artificial, usava blockchain. Putz, estou falando 5, 6 anos atrás.
e um time bom, competente, o cara, um baita, um empreendedor arrojado. A gente achava que, putz, ia dar muito certo. E demos uma energia muito grande, tentamos fazer, ajudamos essa startup a ir para a Alemanha. E eles foram para uma feira médica na Alemanha, foram destaque lá, o Instituto Fraunhofer queria levar eles para lá. Quando o empreendedor voltou de lá, ele disse, cara, eu vou para a Alemanha, porque estão me oferecendo poder desenvolver minha tecnologia. Cara, que show! Só que vamos organizar as coisas. Tinha clientes que estavam atendendo aqui, tinha uma operação, tinha funcionários biomédicos que trabalhavam. Eles, cara, vamos organizar o teu processo e depois a gente volta a falar sobre essa questão de ir para a Alemanha, né? E aí passou algumas semanas, eu disse, cara, tá sabendo que o fulano lá tá de passagem comprada para a Alemanha? Como assim? Não, ele vendeu o carro, entregou o apartamento, a mulher pediu demissão do emprego, eles vão embarcar para a Alemanha. A gente chamou o cara e disse, não, quem te disse isso? Eu disse, aí tem. Apertamos um pouquinho mais, de fato, no domingo ele embarcou. Embarcou e não voltou mais, nunca mais vi ele, né? Só que, e aí, assim, foi bem traumático, naturalmente, a gente perdeu a startup, perdeu o investimento, mas algumas medidas de proteção que a gente fez, e isso eu acho que foi doído, mas foi um baita aprendizado. A gente se protegeu, então, antes de ele embarcou no domingo, no sábado nós mandamos uma notificação para ele, cara, tu tá proibido de tirar o dinheiro da empresa para ir para a Alemanha, tu tá proibido de fazer isso, papapá, e aqui está uma notificação por falta grave, tu não pode fazer isso, né? E pelo nosso contrato nós notificamos ele. Ele embarcou no domingo, na segunda-feira, terça, enfim, nosso advogado foi lá, entrou com um mandato judicial e bloqueou o dinheiro da conta, porque estava louco para pegar aquele dinheiro da conta e se sustentar. Ele tinha uma graninha ainda depositada. E aí o juiz deu, ali, não lembro qual foi o instrumento judicial, bloqueou o dinheiro na conta. Disse, não, para aí. Bom, essa passou, deve ter todo o trâmite, enfim, né, infelizmente, mas semana passada a gente recebeu o veredito final, a gente teve um ganho total de causa, e a posição do juiz vale a pena emoldurar ela, assim, porque ele nos deu total ganho, né, assim, dos princípios, entendeu a lógica que a gente, de fato, a gente tinha investido, que a gente tinha o direito de bloquear aquele dinheiro. O dinheiro que sobrou agora vai dar mal e mal para pagar as custas e tal, mas de qualquer forma, e também eu acho que serviu de exemplo. Não sei se coincidência ou não, mas os outros empreendedores tudo estão lá persistindo, fazendo, né? Se ele quis nos dar um migué, então acho que tem uma responsabilidade nossa, né, como gestores de recursos, de investidores, de ser duro, né? Então a gente é super bom, super camarada, é super de boa, a gente está sempre apoiando os empreendedores. Cara, mas não tenta nos passar para trás, porque daí a gente vai pegar pesado. É uma pena, eu lamento muito, porque são 3, 4 sócios que eram um deles que foi o sacana. Os outros levaram junto, né? Mas eu não tinha como entrar com um processo contra o fulano que Sim, fugiu. tinha que ser contra a empresa. Tem que ser contra a empresa. Então é ruim, sabe? Dói. Assim, às vezes, cara, prejudiquei, né? Infelizmente, a vida de alguns sócios que estavam ali, mas, enfim, né? Faz Tinha que parte do defender a jogo tua de empreender. posição, né? Hoje a gente está falando sobre isso numa outra situação. E depois que essas situações passam, né, a gente olha pelo lado bom. Então, é lógico que é uma coisa ruim, né? Tu contou um caso ruim, mas quando a gente traz isso como aprendizado, como a gente vai ficando cascudo, o termo que a gente usa assim, né? E a gente vai criando mecanismos, né, de organização, de processo, de proteção, enfim, e que isso depois vão permitindo com que a empresa cresça, né? E evitem até problemas maiores, né? É fundamental, né? Então e aí, estou dando exemplo de um caso, né? Certamente tem N outros, e cada um deles a gente vai aprendendo. O ponto de errar, né? A gente falou, tipo, se há 20, 30 anos atrás eu tinha vergonha de errar e assumir erros, hoje a gente aprende que errar faz parte do processo. A gente não pode cometer o mesmo erro, né? Vamos cometer erros diferentes, mas não aquele, né? Com aquele que a gente cometeu, aprende, processa, entende o que a gente fez certo, o que a gente fez errado, e vamos fazer diferente. Se errar diferente, mas não a mesma coisa, né? Então, eu acho que isso faz, né, quando a gente seja mais cascudo, e aí as coisas vão acumulando, a gente começa a adquirir vitórias, né? Porque a gente erra 1, 2, 3 vezes, erra pequeno, erra barato, e as conquistas vão ganhando corpo. Hoje tu considera que tu domina o mercado de aceleração dentro do que tu faz?
Não, não. Longe Domina disso, o tá? processo? Eu acho que assim, o que a gente domina? A gente domina não nem domina, tá? Assim, o Moa me conhece, sabe que eu detesto essa arrogância de dizer que eu sei muito, né? Eu acho que a gente não sabe nada, a gente está sempre aprendendo, né? Ah, hoje a gente pode dizer que a gente tem uma operação consolidada, né? A gente sabe muito mais do que sabia 10 anos atrás, temos muito mais acertos do que erros, né? Muitas das aceleradoras que nasceram e tentaram morrer no meio do caminho, tá? Várias, né, daquelas que eram ícones sumiram. Se a gente olhar no Brasil todo, até você tem o pessoal da UOL, que é um parceiro nosso, uma aceleradora concorrente, digamos, entre aspas, nossa aqui no estado. Mas hoje Mas eu não tem considero muita concorrente, eu cooperação considero... também, né? Oi? Tem até cooperação, muitas vezes, entre as Não, baita aceleradoras, né? cooperação. Mas eu digo, é uma concorrência saudável, né? Porque o que se tivesse só nós aqui no estado, certamente nós não teríamos o sucesso que a gente tem hoje. Da mesma forma que a UOL também não teria. Porque é aquela história, tu tá sozinho no território, faz as bobagens e não tem ninguém para competir contigo, tu vai ficando numa zona de conforto. Na medida que tu tem concorrência, se é uma concorrência saudável, uma concorrência de alto nível, cara, cada um está trabalhando para fazer melhor. Então, Eleva o mercado. eleva o mercado. E a gente sempre, cara, então, olha, no Brasil todo, acho que não tem nenhum lugar que tem duas aceleradoras no nível que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, a UOL e a Venture. A gente tem a parte, acho que a gente tem contribuído muito, né? Mas sem arrogância, sem mostrar que a gente sabe mais, a gente erra, vai errar, mas eu acho que a gente está conseguindo contribuir muito para a melhoria da sociedade, né? Não só no estado, mas no país todo. A gente está com uma operação que vai crescendo. Então, isso é bacana, né? Eu acho que assim, eu sinto um certo orgulho, digamos assim, de estar construindo isso e ajudando outros empreendedores a se desenvolver. E para quem quiser ser acelerado aí, como é que funciona, né? Tem editais, conta um pouco de alguém que está nos ouvindo, daqui a pouco tem uma ideia, tem uma startup e quer, né, ter uma aceleração da venture, o que precisa fazer? Legal. Cara, a gente foi evoluindo também nisso, né, Moa? Tinha uma época que a gente fazia processo, que abria um processo, o pessoal se inscrevia, e daí a gente rodava lotes ou batches de avaliação. Hoje a gente tem um fluxo contínuo, então a qualquer momento alguém pode entrar no nosso site, ali, venture.net, e se inscreve, e a gente vai avaliar e vai dar um feedback rapidinho se a startup tem condições, a gente vai seguir, vai fazer todo um fluxo de avaliação e seleção, e eventualmente investir. Essa semana mesmo a gente selecionou mais 3, 4 startups que a gente está investindo. Então, toda hora a gente está olhando, selecionando, avaliando o que faz sentido investir, faz uma proposta, investe. Nós temos hoje também um mecanismo muito bacana que a gente está rodando o que a gente chama de CVC, né? A gente não, o mercado chama de CVC, né? O Corporate Venture Capital, que são empresas investindo em startups. Então, a gente tem uma parceria, a gente roda o CVC da Panvel, né? Aqui no estado que todo mundo conhece, né, as farmácias Panvel, o Sicredi, que eles montaram um serviço que eles chamam de comunitar, que é muito bacana, uma tese de investimento muito diferenciada, que valoriza muito o envolvimento com a comunidade, de associados. Empreendedorismo social. Tem uma questão de impacto muito legal, e a gente já investiu, está investindo agora na segunda startup pelo comunitar. E temos a Mais A Educação, também um grupo empresarial forte na área de educação, muitos conhecem como Grupo A, né, que era ArtMed e outros livros aí que eles publicavam. Hoje eles estão muito focados numa plataforma de EAD, né, ensino à distância e tal. E a gente roda o CVC deles. Então, com isso, a gente consegue investir também em startups com o apoio dessas empresas. E isso está sendo muito interessante, com algumas startups que, legal, bacana, mas eu já estou madura, não preciso da venture. Tem, faz parte, eu acho que tem mesmo, tem muito empreendedor que nos ensina, não tem nada para ensinar para ele, tudo bem. Mas eles querem receber um investimento do Sicredi, ou da Panvel, ou da Mais A. Então, a gente está conseguindo buscar alguns empreendedores mais maduros, com outro conjunto de experiências, e isso eleva a régua de todo mundo, né? Então, nós temos que melhorar para atender eles, o nosso investidor. Então, é um novo círculo que se aprimora. Então, de novo, quem quiser participar do nosso processo, receber investimento da Venture, um dos nossos CVCs, entra no nosso site, a gente vai olhar e vai ver, essa startup aqui tem fit com algum dos nossos grupos, beleza, a gente vai tentar encaminhar. Se não tem, a gente vai dizer, cara, legal, porque uma das coisas que também a gente procura ser muito sincero, cara, às vezes a startup é bacana. Essa semana apareceu uma startup, um investidor nosso nos apresentou.
startup eu acho que é bacana, o empreendedor parece ser bom, a solução pode ter potencial, mas nós não temos competência para ajudar eles. Mas, cara, nós vamos te atrapalhar, a gente não conhece o mercado, não é para nós. Quem sabe um outro investidor pode ajudar vocês. Então, cara, já vamos, cara, segue o baile, não é conosco, te indico fulano, ciclano, mas não é para nós. Porque acho que a gente tem que ter essa humildade também de saber, cara, se eu não consigo trazer um conjunto de competências, de experiências, de rede de apoio que ajude esse empreendedor, é melhor não entrar no jogo, né? Então, a gente tenta ser sincero sempre com os empreendedores, dizer isso para ele. E às vezes tem gente, cara, eu não acredito que o teu negócio vai dar certo por causa disso, disso e disso. Quem sabe tu muda, avalia, volta aqui depois. A gente nunca pode dizer que não vai dar certo, mas eu posso dizer que eu não acredito, ou que nós não acreditamos, Sim. ou que não tem aderência com a nossa tese. E sempre que possível a gente mostra isso para o empreendedor, até porque se é para errar, que erre rápido, né? Então é melhor já receber uma devolutiva e não ficar gastando muita energia, muito tempo sem ter resultado. E só isso já acaba sendo um ganho, né? Já é uma entrega, de certa forma, né? Né? O pessoal sabe que nós temos que, acho que conhecer o nosso warm-up, né? Que é a nossa etapa de É. pré-aceleração. Ah, é seguido, todo mundo que participa do warm-up, quase todos, cara, eu aprendi, valeu, mesmo que eu não tenha recebido investimento, eu recebi muito feedback, muita porrada, melhorou meu negócio, valeu. O investimento é consequências, naturalmente ele quer o investimento, mas muitos não recebem, a maioria não recebe, né? Então, a gente consegue entregar um pouco disso também, eu acho que faz parte do nosso trabalho. Bacana. Bom, eu ficaria aqui mais um tempão conversando, né? Mas eu tenho uma pergunta. Então, vai lá. Diga. Bom, primeiro, Sandro, eu quero te dizer que eu te escutava e eu lembrava, assim, de muitas frases que o Moacir, ele acaba abordando e entendi o quanto teve conexão esse momento de vocês, o quanto esse momento também te construiu, né, Moacir? Porque eu Sem escuto ele e parece que eu te escuto falando em casa, eu te escuto falando de negócio, a percepção, captação disso, da tua veia da consultoria, ela fazia muito sentido e fazia sentido lá, mas a dele de aceleração foi algo que mexeu com eu brinco, o teu demônio interno, que quer acelerar tudo, catalisar tudo o tempo inteiro, né? E o quanto também vocês têm em comum de buscar bons empreendedores e isso inflamar vocês, né? Vocês ainda acreditam naqueles 10% dos alunos e apostam neles e fazem mais. Trazem o networking de vocês para apostar nessa pessoa, porque vocês acreditam muito mais no comportamento da pessoa até do que do negócio. Porque se é um bom empreendedor, como tu diz, ele vai vender bem picolé exponencialmente ou vai vender software, enfim. Mas eu tenho uma pergunta, né? Para uma pessoa que é visionária, ela sempre tem um olho no futuro e ela tá pensando como pode pescar o peixe de hoje para botar na piscina que vai ter. Qual que vai ser o futuro? O que tu imagina, deseja, Sandro, para a Venture daqui a 10 anos? Pô, bacana, olha, pergunta bem desafiadora, né? Justamente a gente está olhando assim. Ah, nós estamos passando um momento agora que muita gente questiona, pô, se estourou a bolha das startups, que, enfim, o mundo acabou. Esses dias até saiu uma Fim dos notícia aí. unicórnios. Agora o pessoal já nem fala mais do unicórnio, agora é camelo, são outros bichos aí, né? Mas, assim, eu acho que nós estamos passando por um processo de seleção natural, né? Realmente, muitas startups não vão dar continuidade, tá? Eu tenho uma leitura que nós vamos passar um período que ainda vai ser pior antes de melhorar, né? Hoje tem uma seca de investimento, não é assim, não é qualquer startup que recebe investimento, né? O pessoal fechou a torneirinha e está sendo hiper seletivo. Tem muita gente esperando, não, isso aqui vai passar, daqui a meio ano vai voltar. Eu acho que ainda não, tá? Eu acho que vai um pouco mais longe, até porque o investidor também não é bobo, né? Principalmente os fundos grandes, estruturados, que têm muito dinheiro, cara, se eles puderem comprar barato, eles vão comprar barato. Então, eles vão deixar, e alguns vão morrer, né? E eles vão comprar barato, vão comprar, enfim, ainda acho que vai ter uma pressão forte no mercado. Muito empreendedor que está achando que vai, não, aumentei o meu run e demiti um monte de gente, consegui, então, porque todo mundo acho que tem acompanhado aí várias e várias startups que captaram milhões, demitiram o pessoal para aumentar o seu runway, né? Para aumentar o seu tempo de estrada para ficar vivo por mais algum tempo, esperando para fazer a próxima rodada. Alguns vão conseguir, talvez muitos, mas muitos não vão conseguir. Muitos vão chegar ali
E o runway aumentou em 10 meses, chegou lá e não conseguiu a Não tem nova caixa rodada, para né? chegar. Não tem caixa, acabou o oxigênio. E, e aí, muito empreendedor talvez não tenha o estômago de continuar a passar por esse período difícil e vai acabar desistindo. Então, eu acho que assim, a gente vai ter um período ainda de depuração. Eu entendo que o segundo semestre, talvez o primeiro semestre do ano que vem, a gente ainda vai ter um período bem árido, que ainda vai depurar e vai tirar muito empreendedor, muitos que não, talvez não mereceriam estar aí mesmo, e estavam sobrevivendo, e alguns bons empreendedores eventualmente vão sofrer com isso por condições alheias à sua vontade. Infelizmente, às vezes faz parte, gente boa vai ficar pelo meio do caminho também, infelizmente. Mas não é o fim do mundo, longe disso, tá? Os realmente bons e mesmo aqueles que eventualmente quebrar vão lançar um outro negócio com todo o aprendizado que tiveram e vão ter novos negócios prósperos. Então, assim, a minha convicção é que a gente vai ter ainda um grande ciclo de desenvolvimento de novos negócios, né, que não se interrompe e vai vir provavelmente muito mais forte, né, com toda esse aprendizado, essa dor de ter falhado, as dificuldades inerentes de todo esse processo, e a gente vai ter uma leva aí de muito bons negócios que vão transformar a sociedade. Eu realmente acredito no nosso slogan, de dizer assim, compartilhamos propósitos e resultados. Tá? A gente trabalha realmente para compartilhar esse propósito, de mudar o mundo, de criar um lugar, um ambiente mais próspero, uma qualidade de vida melhor. Então, a gente vai continuar tendo ótimas startups ajudando a criar um futuro melhor. E espero, sim, que a gente ainda vai compartilhar muito resultado, né? Então, assim, tem, inclusive, incentivo investidores que estão ali com aquele dinheiro ganhando lá 15% ao ano na poupança, na aplicação financeira, que está muito fácil agora. Cara, pega um pedacinho desse dinheiro e continua investindo em startup. O futuro é... Eu não estou dizendo para tirar todo o dinheiro. Tira 5%, 3% e põe ali, investe nos novos negócios, porque eu acredito fortemente que o futuro depende do empreendedorismo, né? Não vai ser o governo, não vai ser ninguém que vai melhorar o nosso ambiente de negócio, da sociedade. É o empreendedorismo. Eu acredito nisso, dependo disso, trabalho para isso. Então, eu acredito que a Venture, daqui a 10 anos, vai estar, quem sabe, numa posição de destaque não só nacional, que a gente já tem aí uma, modéstia à parte, eu acho que uma boa presença nacional, mas quem sabe até internacional, investindo em outros empreendedores da América Latina, em outros lugares. Aproveitar um pedacinho da minha veia de internacionalização para nós sermos competitivos globalmente, né? Então, mostrar que o país é um bom lugar de empreender, que tem bons empreendedores que podem contribuir para o mundo. Tem algumas áreas que a gente tem muitas competências, no agro, especialmente. Passo Fundo é o celeiro do agro. Nós temos já umas 15 startups do agro. Acho que tem muito negócio bacana para sair no agro e em outros segmentos. Enfim, temos algumas vocações para aproveitar muito. Então, sinceramente, eu sou um otimista e acho que a gente vai colher ótimos frutos ali na frente. Vai passar alguns perrengues ainda antes de chegar lá, mas vamos comemorar muito lá na frente. Isso aí, o Sandro falou de propósito, né? Esse é o propósito do Me Inspira, Sandro, né? Quando a gente pensou, é isso, né? Que a internet ela tem esse poder, a gente não sabe quem vai ouvir isso, daqui a pouco alguém vai estar navegando lá pelo YouTube e no Spotify, daqui a pouco alguém vai olhar assim, puxa, mas eu... Quem que é esse cara parecido com o Steve Jobs que está na foto? Muito boa. E talvez vai clicar em alguma coisa que tu disse, alguma coisa da tua história, das histórias que tu já vivenciou também na tua trajetória, podem inspirar alguém. Esse é o propósito do que a gente pensou e tem sido muito prazeroso fazer, né, Marcelo? A gente falava fora do ar, a gente tem negócios juntos e nem sempre é tão prazeroso, né? A empresa, ela não tem às vezes esse Empreendinador, glamour, né? né? Ela não é só do Instagram, né? Não é só de coisas boas, tem muita pressão. A gente, logicamente, vive um momento delicado, né, do ponto de vista econômico, né? Então, a gente vive, né, assim, não é nem matando leão por dia, talvez é um exagero, mas assim, sempre buscando superar muitos desafios. E aí esse momento para nós é um momento quase terapêutico, né? Porque isso também nos abastece, a gente ouve, poxa, olha só, lá no início, né, o Sandro, por estar à frente, né, e foi chamado de louco, né, num bom sentido, né, mas são os loucos que transformam o mundo. Inclusive essa frase é do Steve Jobs também. E é um pouco disso, né, de estar à frente, de pagar muitas vezes o preço, de não ser entendido, né. Eu confesso muitas vezes, Sandro, que eu lembro de um termo, assim, numa viagem que eu falava sobre ubiquidade.
e eu não sabia o que que era aquilo, e depois, né, fui entender, talvez alguns não saibam até hoje o que que é isso, mas esse e outros tantos, assim, foram coisas que tu sempre teve esse lado Aí, o provocativo. que é ubiquidade? Sandro, me ajuda aí, Eu não mas sei. Eu imagino que é a minoria da população, né, não, é uma gente? lógica de estar online o tempo inteiro, né? Estar on time, entendi. assim, né? É Trabalhando o quase tempo inteiro. estar omnipresente, assim, né? Estar ubíquo é estar em todo lugar. Então, a computação móvel, né? Os celulares nos permite que a gente esteja conectado com tudo em tudo que é lugar, né? Então, essa questão da computação ubíqua, né? Que é um termo que Entendi. surgiu. Hoje não se fala muito mais Não se disso, fala mais mas muito, tem um né? pouco disso, né? De estar em vários lugares ao mesmo tempo. Que é o que a gente E aí eu está aqui, lembro né? A gente quando... está em São Leopoldo, está em Passo Fundo, Isso está aí. no mundo, eventualmente. E aí eu lembro quando o Sandro falou essa e tantas outras coisas, né? Esse foi um que me gravou. E mesmo de como é o consumo hoje, né? E vamos lá, parece que sempre foi assim, mas a gente falava assim, o e-mail, entre aspas, vai acabar. Não tem como acabar o e-mail. Naquele momento só existia e-mail. O e-mail era a melhor coisa do mundo, né? E eu devo fazer uma semana que eu não abro meu e-mail. Eu devo ter umas 50 mil mensagens de e-mail que eu não abri. Então, mas naquele momento era talvez para nós era uma das principais ferramentas de trabalho, né? Nós já usávamos para fazer remotamente. Imagina, isso era 2008, 2009. A gente usava o Skype para fazer reunião online. Ninguém nem sabia o que era Skype, né? Hoje, quando a Mal gente está fazendo funcionava aquela isso, coisa, Meet travava e e tudo outras mais. tantas ferramentas mais comuns, né? A pandemia, logicamente, acelerou, mas a gente já usava esses mecanismos de comunicação remota muito antes. Então, Sandro, um prazer falar contigo, um prazer ouvir a tua história. Legal. A gente sai daqui abastecido, né? E bacana de a gente manter uma relação, imagina, fomos sócios, né? Terminamos uma relação naquele momento que foi societária, mas se mantém uma relação que muitas vezes transcende isso. Sem E dúvida, né? Isso então, é importante. agradecer mais uma vez por ter feito parte, né, da minha história. Eu sigo muito acreditando muitos dos conceitos que a gente trocava e muitos que eu aprendi contigo. Eu acabei saindo um pouco do ramo da tecnologia propriamente dito, né? Algumas coisas a gente estava até um pouco na frente e eu, quando voltei para o interior, senti algumas dificuldades, assim, a gente não conseguia... a gente já estava falando grego muitas vezes na capital. Aqui algumas coisas não tinham chegado ainda e eu precisava sobreviver naquele momento, né? E eu fui buscar algumas coisas de base tradicional, que era um jeito mais fácil, né? Então, acabei trabalhando menos com empresas de tecnologia. Hoje estou conseguindo resgatar até com alguns investimentos, algumas coisas eu tenho resgatado isso. Mas naquele momento, talvez o time para aquilo que eu precisava naquele momento não encaixou. Mas eu sigo muito acreditando em equity, né? Essa foi uma das coisas que a gente trouxe dali. E hoje eu tenho participação aí numa meia dúzia de negócios, todos pequenos investimentos, mas também muito daquilo que eu aprendi, que eu convivi, né, naquele momento lá com a Venti, que hoje é Venture. Então, mais uma vez, aí, um agradecimento aí É isso. por ter feito parte dessa história. Eu que agradeço, né, Moacir, toda essa parceria. Quero parabenizar vocês, né, o Moacir e a Marcela, por essa iniciativa de vocês, né, de inspirar outras pessoas, não só empreendedores, né, eu acho que muitos são empreendedores que vão estar escutando aqui. Eu defendo, na verdade, que todo mundo deve ser empreendedor, e ser empreendedor não significa ser dono do negócio, empreendedor significa encontrar um problema e transformar em solução, de arregaçar as mangas e ir lá e fazer. Então, todos têm que ser empreendedores, né? Eu acho que a gente tem que inspirar novos empreendedores a resolver os nossos problemas. Tem tanto problema para resolver, tem tanta coisa para ser feita, seja criando um novo negócio, seja empreendendo nos negócios que já existem, fazendo o tal do intraempreendedorismo. Então, parabéns por vocês estarem provocando mais gente a seguir essa linha, a se inspirar e, quem sabe, aí seguir uma jornada empreendedora. O mundo merece, né? É isso aí. Precisa. Jabá, para ter patrocínio da Não Merece, sei é se isso? ele se Eu vou ligou, cobrar. mas acho que dá pra gente pensar já, falar sobre isso. E eu desejo que vocês dois se juntem, né? Eu mereço, Moacir, que tu fale mais com pessoas assim, porque daí tu volta mais terrorista na minha vida e me acelera mais ainda, e isso vira resultado. Então, se a gente puder aumentar esse networking, acho que o mundo ganha, viu? Com vocês dois juntos novamente. Depois de 10 anos, dá pra fazer um Vamos lá. churrasco. Vai ser um prazer. Vamos fazer isso. Bem, valeu, né? Feito. Então é isso, né? Mais um episódio do Me Inspira. Obrigado mais uma vez, Sandro.
Para quem está nos ouvindo, nos assistindo, lembra aí de curtir nas redes sociais, ativar as notificações. Para ouvir, nós estamos no Spotify, estamos no YouTube e também nas redes sociais, algumas pílulas. Então, Sandro, um grande prazer, muito mais sucesso ainda para ti e que a vida nos mantenha conectados e que cada um à sua forma possa seguir cumprindo com esse propósito de desenvolver empreendedorismo, de negócios, enfim. Então, prazerzão aí. Isso, cada vez mais. Vamos voltar aí a fazer mais coisas juntos. Combinadíssimo. Ele Falou. inspira. Até a próxima. Valeu. Tchau, pessoal.